A gente vai recebendo convidados aqui para que a gente possa entender mais a respeito do que estamos falando. Quem chega agora é o ex-embaixador do Brasil no Irã, o Eduardo Gradiloni, que já está conosco. Olá, embaixador. Bom dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Vamos lá, queria primeiro a sua análise inicial, a sua percepção. O que estamos vivendo? Qual deve ser a resposta do Irã? Qual é a sua preocupação neste momento com esse conflito? Bom, eu acho que não é possível comparar os poderios militares do Irã e dos Estados Unidos, de modo que não há nenhuma possibilidade concreta do Irã fazer frente a esses ataques. Quem assistiu os documentários mostrando como foi desenvolvida essa operação e a morte do líder supremo Khomeini, fica convencido de que a defasagem em termos de poder é muito grande. Bom, então, num cenário em que não temos mais direito internacional, não temos mais organizações internacionais capazes de mediar, é o recurso à força que prevalece. Se o recurso à força que é o fator que prevalece e o Irã não tem condições de se contrapor aos Estados Unidos, o que vai acontecer depois que se exaurirem os armamentos e todo o poder de retaliação do governo iraniano? Vai ser o que vai acontecer com o governo que continua lá, com o regime. E isso nós vamos ter que apurar, avaliando, por exemplo, como será a manifestação que o governo está convocando para hoje, para ver qual é o grau de adesão popular ao regime, mesmo abalado com esses ataques. E a grande vítima de tudo isso, mais uma vez, é o direito internacional, a ordem internacional, o mundo de regras. Agora, o senhor acredita numa possibilidade de diálogo, embaixador? Há a possibilidade do Irã conversar com os Estados Unidos ou não? Eu acho que ficou claro que as negociações elas não têm servido para avançar em nada, porque, segundo o chanceler de Oman, que estava intermediando as negociações, tudo parecia que estaria indo bem, o Irã tendo feito concessões inéditas, e a despeito disso houve os ataques, de modo que novas negociações sempre trarão essa suspeita de que elas servirão para muito pouco, já que a palavra dos que estão negociando não é corroborada pelas autoridades dos países dos quais eles são representantes. Então, como imaginar que poderia ser uma negociação frutífera só se a nova liderança do Irã acenar com novas posturas? O presidente Trump, pelo menos nesse aspecto, disse que estaria disposto a negociar com eles, e aí veríamos como a química entre os novos governantes e o presidente Trump e as autoridades de Israel funcionaria nesse caso. Embaixador, o senhor já esteve no Irã, já viveu lá, e hoje talvez seja o momento de maior fragilidade da República Islâmica, né? Nunca esteve tão frágil do ponto de vista político, militar, econômico, até por conta dos bloqueios, né? O que eu queria lhe perguntar é se imagina, pelo que conhece da sociedade iraniana e pelo que observou das revoltas, do asfalto roncando agora, desde dezembro, janeiro, antes de uma repressão violentíssima do regime, né? Se acredita que essa pregação do Trump e do próprio Netanyahu de que a sociedade iraniana precisa completar o serviço depois dos ataques militares de Estados Unidos e de Israel, se o senhor avalia que o povo iraniano chegou a esse ponto de ebulição, a ponto de tentar completar o serviço, tentar derrubar efetivamente o regime, ou se a repressão pode inibir essa revolta popular?
Então, isso de jogar o abacaxi à sociedade iraniana é uma coisa muito difícil de ser entendida pela população, porque a população não tem uma liderança estabelecida, não tem coesão suficiente para enfrentar o regime. Então, você criar as condições, acabando com o poderio, com a capacidade de retaliação bélica dos Estados Unidos, mas deixando para a sociedade fazer o trabalho de derrubar o regime, é uma coisa desoladora. Você tem agora um governo, como você bem reparou, muito fragilizado. Evidentemente, esses ataques aproveitaram esse momento, é um momento em que você pode utilizar o pretexto de negociações nucleares para, na verdade, derrubar o regime e eliminar um país que é um incômodo aos interesses dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio, eliminar um bastião de apoio à Rússia e à China. Mas o problema é que a população vai se ver na situação de, primeiro, não ter uma liderança a qual possa a que possa apoiar para alguma medida de reviravolta, de derrubada do governo, mas ainda com o ônus de ter que mostrar patriotismo diante de uma invasão estrangeira. A única coisa que talvez permita a coesão na sociedade iraniana é uma invasão estrangeira e o medo de volta ao regime do Reza Pahlavi, que também era ditatorial, e você não vai querer mudar uma ditadura por outra. Então, acho que é muito difícil para a sociedade iraniana esse momento saber se recua em relação aos protestos por causa da repressão que pode vir disso, e também se não corre o risco de se mostrar impatriótica, porque, afinal, o país foi invadido com desrespeito ao direito internacional, por mais que os motivos para isso possam ser meritórios, de buscar a democracia e buscar um regime mais aberto aos desejos da sociedade, que realmente tem críticas muito fortes contra o regime atual. Embaixador, eu queria te perguntar uma coisa. As outras intervenções que a gente teve na região, elas tinham uma diferença marcada em relação a essa, porque os Estados Unidos fizeram a intervenção para derrubar o regime e, de alguma forma, se preocupavam, ou pareciam se preocupar, com o dia seguinte, né? Claro que não deu certo, a gente viu aí o Iraque e a Líbia, enfim, isso não caminhou adequadamente. Desta vez, me parece que não há um desenho semelhante, né? Ou seja, como apoiar o dia seguinte, ou como fazer o dia seguinte a esse tipo de intervenção. Ou seja, está tudo um pouco deixado ao destino, né? Além dos novos ataques. Como é que o senhor vê isso? Como que o senhor... Eu sei que é difícil a gente ter um prognóstico, mas como é que o senhor vê o futuro ali no Irã? Quer dizer, com base nesse tipo de intervenção que ainda não deixa muito claro os interesses americanos e israelenses na região. Pois é, acho que boa parte da sociedade iraniana que tem ojeriza ao regime atual se pergunta se esses ataques desencadeados pelos Estados Unidos e por Israel não têm algum plano embutido
porque para esses integrantes da sociedade é difícil imaginar que eles pudessem acreditar que a sociedade, fragmentada do jeito que está, e com todos esses problemas pelos quais está passando, teria condições de se levantar. A rigor, o que o Irã, a sociedade iraniana, isso eu estou dizendo com base no que se ouve nas ruas, você viaja pelo país, você entra nos restaurantes, as pessoas estão já extravasando suas queixas com relação à sociedade de uma maneira cada vez mais aberta. Inclusive, quando não há problema de censura da internet, isso nos chats. Então, é quase que um consenso que se verifica, exceto numa parte muito, muito expressiva da sociedade, também expressiva, que é muito religiosa e muito apoiadora do governo. Mas digamos, a maioria da sociedade, o iraniano normal, os jovens, né, que são 60%, 70% da população, eles gostariam de alguma mudança, mas que viesse de dentro, ou que não viesse sob uma forma de uma invasão e, menos ainda, de uma forma acompanhada de uma retórica de humilhação e de insultos, que é a retórica que está sendo usada pelo presidente Trump para se referir ao regime iraniano. Fica difícil, então, você colocar nesse regime pessoas mais liberais, mesmo mantendo o regime, uma reforma dentro do regime, com a mesma estrutura, mas com pessoas mais liberais. Você, então, transforma o problema quase que num problema sem saída. E por isso que a população, acho que imaginar, bom, alguma coisa subterrânea, reservada, poderia ter sido arquitetada por Estados Unidos e Israel, e pelo que se vê, não. É só o ataque, né? E daqui a alguns dias nós vamos ver que vão se exaurir as possibilidades do Irã, o estrago já terá sido feito e não se sabe se o regime vai se manter do mesmo jeito que ainda se mantém o regime da Venezuela, apesar do sequestro do presidente Maduro. Embaixador, estamos falando de um regime, o regime dos ayatolás, que é sanguinário, oprime minorias religiosas, mulheres, a população LGBT, determina o que as pessoas podem ler, ouvir, assistir, como devem se vestir. Então, é um regime super opressor. E, do outro lado, temos uma guerra deflagrada pelos Estados Unidos, em parceria com Israel, a revelia do direito internacional e da própria Constituição americana, né, que condiciona as guerras à autorização do Congresso. O governo brasileiro, na primeira hora, se posicionou contra a iniciativa militar dos Estados Unidos, com todo o risco de parecer defensor desse regime sanguinário dos ayatolás no Irã, né? Como combinar as duas coisas, embaixador? O senhor acha que a posição brasileira foi adequada? É preciso adicionar a essas manifestações tradicionais do Itamaraty uma pitada de reflexão sobre essas nuances desse tipo de conflito? Pois é muito difícil para o governo brasileiro, eu entendo, porque eu me aposentei há pouco tempo, ainda estou muito ligado não só ao Itamaraty, como ao Irã. É muito difícil você fazer declarações que não coloquem em primeiro lugar o aspecto mais amplo do direito internacional, das normas, porque esse é um dado estrutural muito mais amplo do que um episódio determinado. Então, você não ter regras, você não tem direito internacional, você não ter organizações multilaterais para participar, você simplesmente deixa a lei do mais forte prevalecer. Aí, quando você
tem esse tipo de situação, fica muito difícil também você conciliar as duas coisas, como você apontou. O direito ao aspecto mais amplo, que é a nossa diplomacia, como nós agimos no cenário internacional, e aí, de repente, fazer um comentário pontual sobre o governo. É claro que cada um gostaria que o governo fosse de um jeito, mas nós também temos que respeitar normas do direito internacional de soberania, que cada povo decide a maneira como quer viver, como quer ser governado. De modo que também nós temos essa posição de não nos imiscuirmos em assuntos de outro da ordem soberana de outros países, e então nos cabe agora sempre defender o direito internacional, as organizações multilaterais, e pedir para as partes sentarem à mesa, que é o lugar onde se pode avançar as coisas de uma maneira duradoura. A nota do Itamaraty, aliás, embaixador, né? É claro, eu achei até interessante que o senhor Noabre teve esse cuidado, né? Ainda estou muito envolvido, né? Muito obrigada pela sinceridade. Mas acho muito importante aqui, ó, a nota do Itamaraty que foi divulgada ontem à noite. O governo brasileiro manifesta profunda preocupação, né, com a escalada de hostilidades na região do Golfo, que representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacional, com potenciais impactos humanitários e econômicos de amplo alcance. Ao fazer apelo à interrupção das ações militares ofensivas, o Brasil insta todas as partes a respeitar o direito internacional e condena quaisquer medidas que violem a soberania de terceiros, estados ou que possam ampliar o conflito, tais como ações retaliatórias e ataques contra civis. Nesse ponto específico, assim, a nota ela é bem escrita aqui, educada nesse ponto, ela não condena tão claramente, né? Mas dá a entender que o Brasil condena. O Brasil condena os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Como é que o senhor entende isso? O recado é claro ou não? Eu acho que condena qualquer ataque e agora, nessa nota, condena igualmente retaliações, qualquer coisa que fuja do direito internacional. Acho que há um cuidado na nota em ficar no meio termo, né? Não mostrando nenhuma simpatia nem para um lado nem pelo outro, porque, afinal, agora, nesse momento, com as retaliações, os dois lados estão infringindo o direito internacional. De modo que eu vejo essa nota como uma sequência da primeira nota, sempre manifestando a nossa posição e sempre mostrando interesse em que as coisas voltem ao plano do respeito às regras internacionais e à mesa de negociações. Embaixador, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso All News, trazendo a sua visão, a sua experiência também como embaixador, como diplomata. Muito importante ter isso aqui para a nossa audiência. Um bom dia ao senhor. Bom dia, foi um prazer falar com vocês da UOL. Prazer é todo nosso. Obrigado.